Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco ainda não conseguiu fechar a contratação de Santiago Sousa, volante de 27 anos de idade, que atua também como zagueiro e é um dos grandes destaques do Racing e do futebol argentino. O Sousa topou se mudar para o Vasco com a proposta salarial muito maior, mas ainda não há acordo com o time argentino. A primeira oferta do Vasco, de 5 milhões de dólares fixos mais 2 milhões de dólares em bônus, foi recusada. O Racing pede 10 milhões de dólares, trazendo para a nossa moeda a oferta do Vasco. Com bônus é de 35 milhões e meio de reais, a pedida do Racing é de 51 milhões de reais. Sousa que disputou mais uma partida com a camisa do seu time nessa sexta-feira, vitória por 2-1 contra o Ginásia, ele foi titular absoluto. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro já tentaram em outras janelas a aquisição do volante, que não foi, que ele acertou com os 3 clubes brasileiros, mas o filme se repetiu em relação ao Vasco, não houve acordo com o Racing. Só para completar o noticiário Cruz Maltino, registrar que o Vasco emprestou o atacante GB para o Chaves, o centroavante das categorias de base do Vasco, tinha propostas de outros 3 clubes do exterior. Vamos começar falando da notícia mais nova, né? O Vasco anunciou agorinha o acordo, né, com a Sportingbet. Vasco da Gama e Sportingbet anunciaram ali um acordo de patrocínio. A Sportingbet é a patrocinadora master do Vascão a partir de agora. Nesse sábado, dia 25, o Vasco vai entrar em campo diante do Mirassol em São Januário pela primeira vez com a marca estampada em sua camisa. A estreia será marcada por uma celebração nas arquibancadas para dar início a um novo ciclo com uma série de iniciativas que pretendem aproximar ainda mais os vascaínos da instituição. A Sportingbet chega ao Vasco da Gama com a proposta de construir uma relação de longo prazo, baseada em ativações, experiências e projetos capazes de gerar impacto direto para o clube e seus torcedores. A marca passa a integrar as equipes profissionais do Vasco e simboliza ali o início de uma colaboração que pretende transformar o patrocínio esportivo em uma plataforma constante de relacionamento com a torcida, seguindo o conceito Faz Teu Nome, Faz pelo Vasco. A parceria será estendida ao futebol feminino, que estreia a nova camisa no dia 1º de agosto, diante do Minas Brasília pelo Campeonato Brasileiro. Então, Sportingbet estreia hoje no profissional do Vasco da Gama masculino e no dia 1º de agosto no profissional do Vasco da Gama feminino. É o patrocinador master a partir de agora. Sportingbet é uma empresa aí de apostas esportiva. Os valores, né, segundo algumas apurações, os valores desse patrocínio estão na casa ali dos 40 milhões de reais por ano. Então, depois de um longo período, né, praticamente 8 meses sem um patrocinador master, o Vasco vai jogar agora com a Sportingbet, ocupando ali o lugar mais nobre da camisa. Que seja aí uma parceria de muito sucesso e que traga muita sorte, né, ao Vasco da Gama, e já traga sorte hoje nesse jogo contra o Mirassol, que o Vasco tem que vencer de qualquer forma. Não pode de forma nenhuma deixar essa vitória escapar hoje contra o Mirassol. A gente vai falar muito sobre essa partida entre Vasco e Mirassol na segunda edição do nosso Giro de Notícias, que vai chegar aí durante a tarde, na parte da tarde aqui no canal Machão da Gama. Então já fique ligadinho, deixe seu like aí, se inscreva para não perder nada, ative o sininho das notificações e vamos que vamos. Enfim, vamos agora para mercado da bola, né? Vamos falar aqui de chegadas e saídas, começando aqui com saída. O Vasco está acertando o empréstimo de GB para o Chaves de Portugal. O atacante estava emprestado ao Fortaleza até o final do ano, mas vai deixar o Leão do Pici e acertar com o clube português. Vasco e Chaves, inclusive, já estão trocando a documentação ali para finalizar a operação. O GB, que surgiu no Vasco com muita expectativa, né? Já marcou gol, inclusive, na equipe profissional, mas acabou depois perdendo espaço, né? E lá no Fortaleza ele também não conseguiu desempenhar um bom futebol, tanto que o Fortaleza estava querendo realmente se livrar do jogador, né? Querendo arrumar um outro destino, querendo devolver para o Vasco. Enfim,
e agora o jogador será emprestado aí ao futebol de Portugal. Tomara que o GB consiga, né, retomar aí um bom momento, um bom caminho para sua carreira, porque gol ele sabe fazer, né? Fez muitos gols na categoria de base, como eu disse, já fez gol também no profissional do Vasco. Tá passando aí por um momento de instabilidade na carreira, mas acho que tem tudo para conseguir se recuperar. Uma boa sorte aí para o GB lá no futebol português. Agora vamos falar sobre Santiago Sousa, que é o capitão do Racing, e o Vasco está negociando essa contratação e, segundo algumas apurações, o Racing já teria aceitado a proposta do Vasco da Gama. A informação é do jornalista Eduardo Alves, do Analisa Vasco. Segundo a apuração dele, Vasco e Racing se acertaram pela transferência ali de Santiago Sousa. Fontes da diretoria do clube argentino informam que o acordo está praticamente selado. A informação confirma que a taxa de transferências, né, o que o Vasco vai pagar pelo jogador, é algo em torno ali dos 7 milhões de dólares, 35 milhões de reais, né, na cotação mais ou menos. Então é o valor que o Vasco está pagando aí pelo jogador, sendo 5 milhões à vista e os outros 2 milhões ali por algumas cláusulas, né, algumas metas de contrato. O Vasco já chegou também a um acordo com o Santiago Sousa, né? As partes já alinharam ali as bases salariais, luvas e o tempo de contrato, e o volante argentino aprovou o projeto apresentado pelo Vasco da Gama, demonstrando ali interesse em atuar em São Januário. Um ponto muito importante é que a negociação também conta com a participação direta do novo investidor do Vasco da Gama, o Marcos Lamáquia, que aprovou o nome do jogador e vem atuando ali nos bastidores para viabilizar essa contratação. Então a tendência é que Sousa, né, desembarque aí em São Januário como novo reforço, capitão do Racing, chegando aí para a volância do Vasco da Gama, negócio muito adiantado, algumas fontes dizendo que já está fechado, mas aqui a gente sempre mantém a cautela, né? Enquanto não assinou, enquanto não vestiu a camisa, não dá para cravar que está fechado. Agora, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um zagueiro que o Vasco buscou informações. Informação aqui do meu amigo Marquinhos, do Detetives Vascaínos. Visando reforçar o sistema defensivo, o Vasco segue mapeando algumas opções no mercado, né? E a diretoria buscou informações sobre o zagueiro William Rocha, de 31 anos, do Al Jazeera, lá do mundo árabe. Porém, o que a diretoria ouviu do staff do jogador é que o clube árabe não pretende liberar o atleta nesse momento. O contrato dele vai até 30 de junho de 2027. Então o Vasco sondou o jogador, mas a negociação não evoluiu. Vou ficando por aqui, meu amigo. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui! E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco, tá ligado? Tamo junto, galera.